Muito boa tarde, a nossa live de domingo, primeiro dia. O começar bem uma atividade é fundamental para o seu êxito. Começar bem uma semana é fundamental também para que nós extraiamos da semana o que há de melhor. Os romanos falavam do carpe diem, uma expressão em latim que quer dizer, digamos assim, em tradução livre, extraia do seu dia o que ele tem de melhor. E para a gente conseguir extrair da nossa semana o que tem de melhor, é fundamental buscar a melhor atitude. Lembrem-se da orientação de Jesus: busque antes o reino dos céus e tudo mais te será acrescentado. Quer dizer, se nós encontrarmos a atitude perfeita para viver cada momento, nós conseguiremos acessar, entender as possibilidades, ter a atitude correta, a coragem e o discernimento necessários para um bom dia, um bom momento, uma boa semana. Então, parabéns a todos aqueles que puderam estar conosco hoje, que decidiram estar conosco aqui hoje. É realmente a melhor decisão. Levemos isso para as nossas vidas. A cada momento que nós precisarmos enfrentar situações importantes, e nós estamos enfrentando situações importantes a todo momento, cabe-nos buscar a melhor atitude, a melhor sintonia de cada momento, para recebermos as melhores inspirações, para extrairmos de nós os melhores talentos. Façamos isso hoje para a nossa semana, mas lembremos de fazer isso a cada momento. Por isso a oração antes de dormir, por isso a oração antes de cada momento importante, não a oração labial, a oração longa, a oração palavrosa, mas a oração de coração, aquela que muda o nosso estado vibracional, que muitas vezes ocorre por uma música, muitas vezes ocorre por uma imagem mental, por uma palavra dita com sinceridade: Deus me ajude, Deus me ajude. E a janela das nossas casas escuras abertas permitem que a luz penetre, que a luz ilumine, que a luz traga as cores e a vida para nossas vidas. Que assim seja. Parabéns por estarmos juntos. Muito boa tarde, Maria José Sobral, nossa grande amiga e cada vez mais parceira nesse processo de aprendizado, assim como Andréa Salvatore, Isabel Amâncio, Cristina Edreira Lopes. São amigas companheiras de aprendizado. Estamos aprendendo juntos, em posições diferentes, em situações diferentes, mas todos os membros de uma egrégora são importantes. Como se diz, nós somos uma gota no oceano, mas sem essa gota o oceano não seria o mesmo. Então é muito legal ter vocês aqui. Estela Mari, seja muito bem-vinda. Mônica Silva, Ana Paula Caires, são todas amigas que a gente vai formando essa egrégora, formando essa amizade, essa fraternidade fundamental para as nossas vidas. Porque se é fundamental nós termos a melhor sintonia em nós, também é muitíssimo importante ter a melhor sintonia entre nós. Um grupo de autofortalecimento, de mútua inspiração, de mútuo encorajamento como esse nosso. Muito prazer ter vocês aqui. Hoje nós vamos falar sobre um sentimento dos mais importantes, dos mais primários: o medo. Em primeiro lugar, o estudo do medo precisa ser bem compreendido, porque as principais influências do mundo, a filosofia, cujo fundador Sócrates viu no oráculo de Delfos a frase norteadora do oráculo: conhece-te a ti mesmo, e assumiu essa frase
como seu mote de vida, o mote da sua filosofia, o norte da sua visão de mundo. Também o budismo nos propõe o autoconhecimento. Jesus assumiu essa bandeira colocando também como princípio de sua doutrina o conhece-te a ti mesmo. E Kardec, 1800 anos depois de Jesus, 2300 anos depois de Sócrates e de Buda, ao perguntar para os espíritos qual era o grande mecanismo, o grande caminho a ser trilhado por aquele que quer evoluir espiritualmente, obteve a seguinte resposta: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. É lindo isso. E então, dentro da tarefa do autoconhecimento, a primeira talvez tarefa seja o reconhecimento, o conhecimento e o reconhecimento do medo. Por que primeira? Porque o medo, o aspecto basilar do medo, é que ele é uma herança, ele é um produto do instinto de sobrevivência. Instinto de sobrevivência que é a nossa herança do campo animal. Herança que é o elo do evolucionismo, o elo último do evolucionismo maior, não o evolucionismo de Darwin, do evolucionismo espiritual do ser. O que quer dizer isso? Pela revelação dos espíritos, a nossa trajetória não vem dos macacos para os humanos, mas vem dos minerais, onde dorme o princípio espiritual, mas ele está lá, passando pelos vegetais onde ele desperta, indo para os animais onde ele se move e chegando aos humanos onde ele se desenvolve e se amplia, alcançando depois o reino angelical onde ele se sublima. Então, a nossa herança do nosso antepassado existencial mais próximo, que é o animal, é o instinto. E esse instinto, claro que ele é o responsável por tudo que nós fazemos no campo da sobrevivência. E a ferramenta básica do instinto de sobrevivência é o medo. Então o medo é uma ferramenta preciosa, sem a qual nós não somos capazes de atravessar uma rua. A criança que não tem medo de nada, o bêbado que não tem medo de nada, o doente mental que não tem medo de nada, não conseguem atravessar responsavelmente uma rua. Não conseguem avaliar riscos. Vivem como se só eles existissem no mundo. Não ter medo é uma temeridade. É um risco muito grande. Então, a primeira questão, a primeira observação do medo é que ele é uma ferramenta preciosa. Então, todos os nossos medos têm um componente de medo biológico, de medo objetivo, de medo instinto, que é ferramenta preciosa para a nossa sobrevivência. Uma outra dimensão do medo, nós não estamos falando em tipos de medo, nós estamos falando em componentes do nosso medo. A nossa visão, todos os medos têm alguma porcentagem desses componentes todos. Então, todo medo é um pouco biológico, é um pouco sobrevivência, é um pouco medo objetivo. Mas há um medo também subjetivo, muitas vezes plantado na cabeça dos seres, com fins de manipulação de comportamento. Exemplo disso, certa vez eu entrei num culto de uma certa religião e estava sendo passado um filme que mostrava cenas de carne humana sendo assada, as bolhas crescendo, a fumaça saindo do corpo humano.
a dor extrema de um ser humano sendo queimado vivo. Aquilo era a representação do inferno. E quando a plateia estava devidamente ou indevidamente, saturada de medo, porque quem erra vai para o inferno, segundo a visão que era passada. O inferno é extremamente doloroso. Quem já teve uma pequena queimadura ao cozinhar, por exemplo, sabe do que eu estou falando. Se uma pequena queimadura dói tanto, imagina uma queimadura generalizada e por toda a eternidade. O impacto disso na alma da gente é terrível. Então, se quem erra vai para os castigos eternos, no fogo eterno, se todos nós erramos, então a disseminação do inferno era a maneira perfeita de manipular aquela coletividade. Por que a maneira perfeita? Porque entorpecidos de medo, entorpecidos de culpa, aquelas pessoas estavam prontas para fazer qualquer coisa para não ir para o inferno. E o que é qualquer coisa? Aí as receitas são as mais variadas. Obediência cega, a ponto de passar para a mão dos líderes religiosos voto político, a ponto de passar para os religiosos dar carta branca para eles, inclusive, abusarem sexualmente. Obediência cega a ponto de transferir bens de extrema necessidade para o líder religioso. Então, o medo é componente de projetos de manipulação. E não apenas entre encarnados, mas é técnica de obsessão também inoculada, utilizada pelos desencarnados, pelos obsessores, pelos influenciadores espirituais que todos nós temos em algum grau. Então, todos os manipuladores encarnados ou desencarnados colocam o medo, fomentam, multiplicam o medo a partir das nossas fragilidades e a partir daí, colocado o bode dentro da sala, como se diz no ditado da política, depois vende-se a saída do bode. Primeiro você coloca os problemas e depois vende as soluções. Ou simplesmente manipula aquelas pessoas, aumentando o medo e oferecendo saídas, aumentando o medo e oferecendo saídas. Então existe um medo biológico, um medo objetivo, existe um medo exterior, um medo de manipulação, um medo que se subjetiva e que se multiplica, onde não há uma situação concreta imediata, mas é implantada e multiplicado um medo a ponto de se tornar pânico, a ponto de imobilizar a pessoa, diferente do medo objetivo e do medo instintivo que, pela adrenalina, favorece o ser a atacar ou fugir. Então, ativo, o medo biológico e instintivo, ele fomenta, ele estimula a ação. Já o medo da manipulação, ele não estimula a ação, pelo menos não a ação autônoma. Ele gera ou uma paralisia ou uma escravização. Uma automatização do ser humano. Pois, a par desses componentes, os nossos medos também têm uma terceira característica, que é o que nós vamos trabalhar hoje. A Regina Garcia, uma amiga nossa, na nossa postagem de chamamento, de convite para esse momento, essa reflexão, ela nos desafiou a pensar o medo a partir de Paulo de Tarso. E ali nós encontramos o que Beto Guedes chamou de o medo de ser. Como entender o medo de ser?
O medo de ser, ele é explicado da seguinte forma: não tem outra maneira de crer realmente em Deus, não dizer crer, mas de crer realmente em Deus, do que aceitar que não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus, porque Deus é todo-poderoso. Compreendido Deus como todo-poderoso, como tudo integrando dentro do seu projeto de crescimento, de emancipação, de aprendizado e de cura da criatura, mesmo a liberdade mal utilizada ele incorpora, mesmo o bem, mesmo o mal é incorporado pelo bem. Um estuprador não pode estuprar qualquer pessoa, um assassino não pode matar qualquer pessoa. O aparente mal só pode chegar para aquelas pessoas para as quais aquela experiência de violência faz total sentido na vida delas. Então, esse mal, esse aparente mal, ele é incorporado pelo bem todo-poderoso. Então, quando se percebe a ação de Deus, a onipotência da ação de Deus, a bondade perfeita, a justiça perfeita, a terapêutica perfeita, a didática perfeita de Deus, não há mais razão para ter medo. É claro que a oposição ao medo não é a coragem. É evidente que a oposição ao medo é a fé. A cura definitiva do medo se dá pela confiança da ação de Deus. Mas essa confiança vem do conhecimento das leis que regem, do entendimento da perfeição de tudo que ocorre. E é claro também que nós ainda não temos esse entendimento perfeito que nos dá confiança total na ação de Deus. E não tendo confiança total na ação de Deus, nós temos medo. E esse medo, esse terceiro componente do medo, que se soma ao medo biológico, objetivo, que se soma ao medo externo, subjetivo e manipulador, é o medo de ser. Nós, mesmo aqueles que não concebem ainda a perfeição da ação de Deus, nós sentimos dentro de nós que a vida nos chama, através das diferentes situações, à transformação. Nos chama à transformação para o bem, nos chama à realização de potenciais. Nos chama à felicidade, nos chama ao amor, sim, mas ao amor que exige a mudança, que exige a crise, que exige o parto. E o parto é doloroso, o parto é crítico, que exige o brotamento da semente que precisa quebrar a casca. Então há um processo de crise no aprendizado, na cura, no crescimento. Crescer dói, como sabem bem os adolescentes, não é verdade? Então, essa crise, essa dor, esse crescimento, essa saída da acomodação que compreende a ação de Deus da vida em nossas vidas, ela gera resistência. A ação de crescimento, de cura, de aprendizado, ela gera resistência em todos nós. E essa resistência à vida, essa resistência à dor, gera medo. E nisso realmente a amiga Regina Garcia está certa, porque Paulo de Tarso traz um exemplo muito interessante. Acaso, para aqueles que não sabem, leia em Atos dos Apóstolos, leia também no maravilhoso livro Paulo e Estevão, leia também no nosso livro Saulo e Paulo, que aborda especificamente essa questão da transformação interior do ser, da criatura, do homem velho no homem novo. Saulo, o homem velho; Paulo, o homem novo.
Saulo ou Paulo de Tarso representam maravilhosamente essa transformação. Saulo foi o primeiro e implacável perseguidor de cristãos. Ele confiscou, ele oprimiu, ele castigou fisicamente, ele executou cristãos, inclusive cristãos de altíssimo quilate, como Estevão. Um fabuloso exemplo de cristão autêntico. E mal tendo terminado uma perseguição em Jerusalém, com as mãos banhadas de sangue, logo após uma tortura que ele mesmo dirigiu para obter informações sobre o movimento cristão em Damasco, ele se dirigiu para Damasco e às portas de Damasco ele encontrou Jesus. Mas para chegar até ali, ele já tinha sido chamado para a transformação. Ele já tinha sido convidado enfaticamente para sair do seu delírio egóico, do seu delírio violento e acordar. Ele foi chamado enfaticamente por diversas formas para acordar e retomar a sua missão, que era luminosa na terra. Mas ele resistiu. E quando Jesus apareceu espiritualmente para ele, às portas de Damasco, porque ele já era falecido, Jesus já tinha retornado à pátria espiritual, e ele apareceu mediunicamente, espiritualmente para Paulo. E quando Jesus apareceu, ele advertiu Paulo de Tarso, na época Saulo, dizendo: Saulo, Saulo, por que recalcitras contra os aguilhões? E aí é interessante fazer um parêntese para ajudar as pessoas a entender essas palavras, porque os termos são muito difíceis. O que é o aguilhão? Numa sociedade agrária, como era a sociedade judaica, com muitas criações de animais, o aguilhão era um instrumento de trabalho fundamental dos pastores. Aguilhão vem de agulha, é um agulhão. Ou uma lança, por exemplo, uma vara comprida com uma ponta aguda, que era utilizada para cada vez que uma criação se afasta do rebanho, se afasta do caminho correto, o pastor ia lá e a incitava a voltar ao rebanho, a voltar ao caminho correto, dando uma agulhada na res, no animal. E já era voz corrente, já era muito conhecida a dor, os chamamentos de Deus ao tempo de Paulo, ao tempo de Jesus, como os aguilhões, porque era um símbolo para dizer que as dores são chamamentos de Deus, convites da vida, para que nós deixemos os nossos desvios e retornemos ao caminho correto. É uma figura muito bonita, que vale a pena conhecer. Só o conhecimento da expressão aguilhão já nos favorece muito o entendimento da dor e a necessidade de nós quebrarmos essa rebeldia e essa compaixão para cada vez que nós experimentamos a dor. Porque a dor, ela é insuportável quando não compreendida, e quando compreendida, ela se torna até desejável, como faz a mulher que já teve um filho, que já sabe da dor extrema porque passa na situação do parto e busca novamente, porque ela entende a finalidade. Então quem entende a finalidade da dor não a teme, ou controla o medo e enfrenta melhor as situações. Vocês veem que receitas esse estudo vai passando para a gente de como enfrentar o medo. Se você reconhece o medo, que tem em grande parte dirigido as nossas vidas, você precisa estudar a finalidade da vida
e confiar no condutor, confiar no pastor, que só lhe traz a agulhada porque você se desviou do bom caminho. E traz a agulhada para que você possa retornar ao bom caminho. E isso nos dá uma confiança, uma aceitação dos fatos que mata a dor na sua essência, mata o medo na sua essência. Não é bonito isso? Não é fundamental avançarmos para isso? Por isso é que a fé compreendida, a fé raciocinada, o entendimento da ação de Deus na vida, mata o medo. Ao contrário da coragem, que é uma temeridade, enfrentar as situações, impor a nossa vontade com violência, essa coragem não é ausência de medo, é só uma máscara que tenta disfarçar, tenta encobrir o medo, mas não consegue. O corajoso é um medroso. Ao contrário disso, o medo será vencido pela fé. Cada passo que nós dermos no sentido do entendimento do sentido da vida, das finalidades, da ação de Deus através dos fatos mais aparentemente adversos, nos fará amenizar, suavizar, neutralizar e, enfim, vencer o medo. Paulo recebeu essa advertência de Jesus. Não temes contra os chamamentos da vida. Por que você tem resistido tanto aos convites de Deus? Por que, Paulo? Não recalcitres contra os aguilhões, não temes, não resista à vida. E esse chamamento serve fantasticamente a todos nós, que só estamos na transição planetária aqui, nessa classe de recuperação, que são esses 7, quase 8 bilhões de encarnados. Só estamos aqui porque temos recalcitrado contra os aguilhões. E isso nós temos impingido dores aos outros, vivido colocando temor nas outras pessoas e vivendo em temor, vivendo imersos e atolados no medo, porque não cremos, porque não entendemos a vida, porque nos deixamos misturar com culpa e nas nossas cabeças, nas nossas crenças, quem é culpado deve ser punido. Somos cristãos que não ouvem Jesus falar para todos nós: aqueles que estiverem sem pecado, atirem a primeira pedra. Deixando-nos entrever que o erro é inerente ao aprendizado, não há por que querer a punição dos errados, porque estamos em processo de aprendizado. Acordemos, reconciliemo-nos, reparemos nossos erros e assumamos a responsabilidade para frente, não ficando amarrado nem na mágoa, nem na culpa. É tão bonito isso, vocês não acham? Nós precisamos desse despertamento, especialmente agora que, como foi lembrado ontem, hoje é 12 de setembro de 2021, ontem, 11 de setembro de 2021, foi comemorada, vamos dizer assim, a passagem dos 20 anos dos atentados das Torres Gêmeas. E esse terrorismo, esse pânico, esse medo, que em parte é biológico, em parte é plantado por manipuladores, é também medo de ser, como disse Beto Guedes. Nós temos medo de sair da nossa acomodação, medo de realizarmos nossos potenciais. E precisamos vencer esse medo com a fé raciocinada para finalmente sairmos do casulo como borboletas coloridas, lindas, marcando a passagem da lagarta devoradora e destruidora para borboleta disseminadora de vida, de cor e de beleza. Não tenhamos mais o medo de ser. Superemos o medo de ser com a confiança no condutor de nossas vidas.
Há uma música muito singela que nos ajuda muito a vencer o medo e que eu ofereço a você, para você lembrar nos seus momentos de insegurança, de dúvida e de medo. Diz a música assim: com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. Passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. O que você acha? Lembre-se dessa música, ela é muito singela, infantil até, mas resgata dentro de nós a confiança infantil, sim, no nosso Pai. Lembre-se dessa música, lembre-se de Deus, lembre-se da justiça perfeita, da bondade perfeita, do amor perfeito que é Deus. Confie, mesmo em meio às mais terríveis tempestades, na certeza de que com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Muito bem? Nós temos essa primeira meia hora dos nossas lives de domingo para estimular as reflexões de vocês e as minhas também. Gostei muito desse momento nosso aqui. Tenham a certeza de que eu também tenho muito a vencer em termos das minhas incertezas, das minhas dúvidas, dos meus medos. O pincel para pintar a parede, antes de tudo, pinta a si mesmo. Então as mensagens todas e as reflexões todas são também e muito para mim. E agora, no segundo momento, nós fazemos às 18 horas, como nos compete todos os dias, como nós temos tentado fazer aqui na nossa página, no nosso perfil do Facebook, todos os dias às 18 horas. Agora nós vamos fazer essa reflexão, essa oração, essa comunhão com o alto, mas também essa comunhão com o dentro, porque como criaturas divinas nós trazemos Deus dentro de nós. Comunguemos com o melhor de nós, com o homem velho, com o self, com o eu maior que dorme dentro de nós, para que ele acorde e passe a dirigir nossas vidas ao invés do medo. Reconhecendo a presença de Deus, a ação de Deus em todo o universo exterior e em todo o nosso universo interior, dizendo e reconhecendo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. E o nome de Deus é amor. Venha a nós o teu reino, que será a observância das criaturas ao mandamento de amor. Venha a nós o teu reino, e seja feita essa tua vontade, assim na terra como no céu, assim entre os encarnados como entre os desencarnados. O pão nosso, a nutrição maior e profunda, nos dai a cada dia. E como ensinou Jesus, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Alimentemo-nos pela realização do amor, pela prática do amor, pela caridade, pela fraternidade, pela compaixão diárias. Perdoa-nos, Pai, quando nós recalcitrarmos, quando nós teimarmos, quando nós repetirmos os erros. Da mesma maneira como nós temos perdoado, temos alcançado a atitude, a vibração do perdão junto àqueles que erram, que teimam conosco. Não nos deixes, Pai, cair no velho hábito, no velho homem, nos velhos erros. E assim, livra-nos de todo o mal que é a consequência da teimosia no erro, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Que essa nova atitude de buscarmos a certeza
bondade, da perfeição, do todo-poderoso, da toda poderosa ação de Deus em nossas vidas, possa se espalhar para todas as criaturas, que neutralizando e vencendo o medo dentro de si, deixem de agredir-se umas às outras, deixem de humilhar-se umas às outras, deixem de exterminar a natureza, exterminar o outro para sua autoafirmação, para autoafirmar-se na sua essência divina de amor, amando o próximo como a nós mesmos, amando o todo sobre todas as coisas. Que assim seja com todos nós, a cada dia um pouco mais, dirigidos pelo mandamento cotidiano: ame a cada dia um pouco mais. Que assim seja com todos nós, por toda semana, por todos os segundos de cada dia, por todos os dias das nossas vidas. Um grande abraço, muito bom estar com vocês. E agora, na terceira parte da nossa live de domingo, a primeira, a reflexão, a segunda, a oração, na terceira, essa troca que nós propomos agora e que nós estimulamos todos vocês a refletirem juntos. Vamos ver agora quem é que traz reflexões para a gente poder trocar sobre a questão do nosso medo. Muitas pessoas trazem aqui nos comentários, como a Mônica Silva, sempre lembrando dos desencarnados a quem ela pede as orações. A Adriana Gonçalves faz o mesmo, pedindo as vibrações dos irmãos de luz a todo o universo, chegando até um irmão dela, que ele receba toda a nossa luz, todo o nosso amor, assim como todos aqueles que foram pedidos pela Mônica e que estão no coração de todos os que estão aqui reunidos nessa egrégora de luz. Adelaide falando que eu canto muito bonitinho. Essa música é muito infantil e ressalta a criança em mim, Adelaide. É muito gostosa. Lembrem, levem para vocês. Ela dá muita coragem, pelo menos para mim. Tomara que sirva para vocês também. Depois, a Regina Garcia falando do medo de ser. Por que nós resistimos à vida, já que ela é profundamente terapêutica e profundamente didática? Nós reagimos porque nós nos apegamos à acomodação. Mesmo que seja uma acomodação infeliz, nós nos apegamos. É a lei da inércia regendo nossas vidas, não é? Que a gente consiga deixar essa inércia, deixar esse apego para ser, vencendo o medo de ser, não é? Que assim seja. Vamos ver se alguém traz mais alguma questão. Não até o momento. Então eu encerro esse nosso momento, estimulando vocês todas, vocês todos a compartilharem essa live, já que o medo tem sido uma vivência tão disseminada por todos nós, tão paralisante e adoentadora em todos nós. Eu também estimulo vocês, acaso queiram, considerarem a possibilidade dos nossos livros. Esse livro, Grãos de Mostarda, Reflexões para Remover Montanhas, traz reflexões que podem estimular, que podem nos abrir os olhos a entender o que cada dor, o que cada situação está nos trazendo, nos convidando ao amor. Prudente é um estudo das passagens do Evangelho de Lucas, que era o evangelista médico, para pensar a saúde integral a partir de Jesus. Prudente, a saúde integral a partir de Jesus, nos ajuda também a fazer a prática, talvez das mais importantes para esse nosso momento, que é o Evangelho no lar.
Se você não faz, meu amigo, minha amiga, passe a fazer. Nunca nós estivemos tão dependentes de uma boa saúde espiritual no lar. Faça a faxina, a limpeza, a boa sintonização do seu lar e da sua família através de uma reflexão pelo menos semanal. Se as coisas estiverem mais complicadas, faça todos os dias, no mesmo horário, chamando e abrindo as janelas da sua casa, da sua vida, para as melhores influências que o mundo espiritual nos pode proporcionar. E, como nós falamos no decorrer da nossa conversa, Saulo e Paulo, que é uma reflexão sobre a nossa transformação interior, sobre o nosso homem velho, que precisa dar espaço para o nosso homem novo. Aqui tem como diálogos, em todos os capítulos, diálogos entre o Saulo, o homem velho, e Paulo, representado pela carta aos Romanos, enquanto Saulo é representado pelas partes do livro Paulo e Estevão, que trazem a forma de pensar, os diálogos do homem velho Saulo de Tarso. Essa reflexão do homem velho com o homem novo ajuda-nos, tem ajudado algumas pessoas e me ajudou muito no processo de elaboração desse livro a pensar as minhas questões e a minha transformação, porque Paulo passou a não teimar mais contra os chamamentos da vida e só teve uma pergunta para Jesus às portas de Damasco: que queres que eu faça? Parou de resistir à vida para aceitar os convites da vida, viver os convites da vida, e como a vida e como Deus é amor, passou a aceitar os convites do amor. Meu desejo para todos vocês é que nós passemos também a perceber e a aceitar os convites de amor. Não importa se venham através de flores, de animais, de plantas, de pedras, de homens de rua, de pessoas angustiadas, deprimidas, ou de nós mesmos, da nossa própria criança interior, que precisa tanto ser acolhida e aceita em nossos corações. Ame-se, ame a cada dia um pouco mais, aceite os convites da vida, não recalcitre contra os aguilhões e abra-se para a mensagem do amor, para o convite de amor que nos é renovado a cada dia. Um grande abraço a todos. Tentaremos ao máximo estar essa semana, como e nas outras, ao final da tarde, às 18 horas, para fazer a nossa oração-ação. Acompanhe as lives do Semente de Luz, página SEB, C-E-B, Semente de Luz. E na quinta-feira, lá na página do Semente, nós estamos fazendo o curso Aprendizes do Evangelho, para o qual você também é nosso convidado. Muito obrigado pela presença, foi realmente uma alegria nós nos pesquisarmos, nos conhecermos um pouco mais, nos estimularmos e nos encorajarmos para os tremendos desafios da vida que nós temos que enfrentar nessa transição planetária. Muito grato, muito feliz por estar com vocês e até a próxima. Tchau!